Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um podcast. Nesse encontro de hoje a gente tem assunto técnico para falar, tem software novo, tem funcionalidade nova, que vai ser bem interessante apresentar aqui para vocês ao longo desse conteúdo e ao longo desse mês. A gente quer abordar um pouquinho mais ao longo desse tema que é bem interessante, vai além de somente desenhar e projetar esquemas elétricos. E hoje eu estou aqui com um convidado interno aqui da Eplan, para vocês conhecerem um pouco mais também no nosso time e conhecerem um pouco mais das nossas funcionalidades, né? Então, primeiro, antes de mais nada, obrigada, Matheus, por ter vindo hoje. Mais um dos 500 Matheus que a gente tem no escritório. Não, mas acho que eu sou o Matheus mais antigo. Eu acho que sim. É, pior que é mesmo. Acho que eu sou o Matheus mais antigo, hein? Então você tem a prioridade aqui. Grato. Matheus, obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje e por falar do tema que a gente vai falar hoje, que é do harness, do cable, de todas essas funcionalidades de prototipagem que a gente pode fazer. Mas, por favor, fica à vontade para se apresentar aí pra gente. Show. Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Matheus, trabalho aqui na Eplan, tô indo pro 6º ano, já é o 6º ano. Trabalho especificamente na área de serviços, né, na área técnica. Então, iniciei minha trajetória aqui passando ali pelo programa de estágio da Eplan, atendendo suporte, depois ministrando alguns treinamentos. E depois atendendo os clientes em loco ou web, né? Com o objetivo de entregar ali uma personalização, uma configuração personalizada para facilitar realmente o dia a dia ali do desenvolvimento de projetos. E hoje, atualmente, ainda tô com um bracinho aqui nessa parte de serviços, mas atuo de uma forma mais estratégica para novas soluções, novos tipos de entregas, né? Integrações que a gente consegue fazer com a plataforma. Com aconselhamento ainda mais aprofundado, né? Junto com os clientes. Exato. Porque a gente já consegue pegar essa bagagem, né? De vivência que a gente tem e aprimorar, enxergar coisas novas também, que às vezes a gente não tem um insight ali para aplicar, né? Sim, o que eu acho legal desse background é por isso que a gente está fazendo essa apresentação aqui ao longo dos episódios de podcast, não trazer somente gente de fora, mas também trazer o time interno para mostrar essa bagagem que o time tem de conhecimento nas soluções. Então, de aconselhamento, desde a equipe comercial também tendo conhecimento técnico, o nosso time tendo uma bagagem não só do software, mas de aconselhamento para o cliente, para mostrar o quanto eles podem se sentir seguros com o que a gente está aqui para propor para eles, né? Não só uma solução, não só uma caixinha, mas toda uma melhoria de processo. Né? Como costumo dizer em algumas implementações, né? O potencial que as plataformas Eplan possuem com um processo bem estruturado da empresa ali do nosso cliente, essa fusão, ela pode catapultar, assim, o nível de entrega mesmo, né, que os nossos clientes têm aí na indústria. Então, esse é o objetivo nosso do departamento técnico, né, e principalmente atuando ali nas implementações do dia a dia. Com certeza. E hoje em dia, a gente vê muito mais consultorias voltadas, obviamente, à parte do Eplan Electric P8, e hoje a gente está vendo uma crescente bastante importante no ProPanel, né? As pessoas estão percebendo a importância de uma prototipagem, a importância de trabalhar ao longo do processo, né? Então, acho que você também nas suas consultorias trabalhou bastante, acho que se for ver no todo, o P8 e o ProPanel foram os Acho que foram os carros-chefe ali, hein? Tipo, se for fazer um recorte de horas ali, acho que ProPanel, eu acho que mais ainda. Realmente. Porque eu entrei, comecei a desenvolver esse tipo de serviço bem nessa crescente, né? Mas é muito interessante, porque se a gente for pensar no cenário industrial, a gente só entregar um esquema elétrico bem feito não vai ser o 100% ainda, porque existe todo o layout que a gente tem que desenvolver de fato dos nossos painéis, o que a gente vai entregar ali
internamente e externamente também, com os periféricos que acoplam no painel. E às vezes só desenhando isso num 2D, a gente não tem noção de espaço nenhum, né? Porque a gente vai ter só 2 coordenadas ali. Só quem já teve, meu Deus, Marcelo, só quem já teve que colocar borne até na porta, Vixe. sabe a necessidade de uma prototipagem virtual. Entendeu? Isso eu já passei por uma situação como essa dentro da Eplan, onde a gente fez algumas prototipagens para um cliente, e aí eram os projetos para a usina, onde tinha alguns painéis que não tinha espaço. A gente falava, gente, olha, a gente vai fazer no 3D para mostrar para vocês, já tem a prototipagem, não tem espaço. Não, mas esse painel não vai mudar. De repente, a gente estava colocando borne na lateral, borne na porta. Falei, gente, pelo amor de Deus, olha o protótipo aqui. A importância da gente mostrar e não ter surpresas no futuro, né? Já poder e essas surpresas, muitas das vezes, por exemplo, uma colisão que você já consegue identificar previamente e evitar, né? Isso tudo dentro do ambiente ali de engenharia e desenvolvimento, você consegue já ter uma noção certeira ali e não ter nenhum tipo de erro e prejuízo depois. E peça, assim, você ainda muda de lugar, né? O problema é quando você mata um furo, alguma coisa, uma porta. Entendeu? Aí é complicado. Aí a gente sabe que o bolso dói, né? Pois é, bicho. E eu acho que nessa tocada, assim, de prototipagem do mercado, principalmente agora aqui, a gente tendo essa responsabilidade no Brasil de trazer a importância da prototipagem na indústria, a gente vem vendo que não é só dentro da parte do ambiente do painel, mas em outras etapas que também são importantes, né? Agora você, ainda mais com essa parte de análise como um todo, não somente numa disciplina na hora de fazer a consultoria, mas de ver a realidade como um todo, pode ver bastante isso, né? Às vezes o cara fez até o painel, mas precisa ir adiante. Pois é. E é muito interessante isso, porque, por exemplo, né, se a gente for fazer um recorte mais técnico aqui, imagina que eu tenho lá uma partida direta simples ali, e normalmente a gente se preocupa muito com o que está dentro do painel. Então, chegou no borne, o que sai do borne e vai para um motor ali, vai para campo, já era. Não, mas é muito importante, talvez uma das partes mais importantes, que é o seu acionamento final ali. Como que eu vou ter uma documentação eficiente daquela parte externa, o tipo de material que vai ser necessário ali para desenvolver, o comprimento dos cabos. Influencia diretamente na proteção. Exato, então são coisas que realmente a gente não consegue visualizar ali com uma plataforma só 2D, a gente vai precisar de um complemento indo para uma prototipagem ali de uma forma muito mais detalhada, então Não, com certeza. E aí é onde entra a necessidade, a gente sempre fala, né? Quando fala de prototipagem no ProPanel, por exemplo, você não está fazendo um protótipo só para ser bonito. Vai porque tem uma série de documentações e de pré-visualizações que você pode ter para resolver determinados tipos de problema que tu pode ter no futuro. Em outros âmbitos, quando a gente vai para máquina ou a gente vai para equipamentos especiais, isso também acontece. E é por isso, gente, que eu trouxe o Matheus aqui, porque eu sei que ele é especialista nessa parte. E eu queria falar muito com você aqui hoje sobre o harness, sobre principalmente o Cable Prodi, que é um produto novo no mercado, sobre essa possibilidade de prever também a parte de cabeamento numa máquina, em um veículo especial, essas funcionalidades que a gente pode fazer com o apoio do Eplan também, né? Então, tem uma série de possibilidades, não só numa parte do painel com a visão de furações, mas também na parte de cabeamento externo de uma máquina, vendo o cabeamento que vai para o motor, que vai para um acionamento, né? Poder prever tudo isso. Não, show. Muito bacana você falar isso, porque todas as plataformas Eplan são integradas entre si, né? Então, pensando em fluxo, né? Veja lá, produzir ali meu esquema elétrico, depois produzir o meu protótipo de painel, eu tenho essa possibilidade de integrar tudo isso que foi desenvolvido com as ferramentas do harness e do cable, e ele faz, de fato, uma importação automática, né? E você vai conseguir visualizar ali o seu painel dentro de um ambiente industrial, né? Próximo ali à máquina que você vai passar o cabo, o chicote, né? E fazendo esse recorte, né? Nós temos essas duas soluções hoje no mercado, que é o Harness Prodi e o Cable Prodi, que é o novo, né? O bebezinho aí da turma. Acho que são softwares muito parecidos, mas as aplicações são um pouco distintas, né? Então, só começando ali com o Harness. O Harness, ele é voltado para veículos especiais, certo? Exato. Parte de chicotes. Só detalhar um pouquinho pra gente. Show. O Harness, ele vai ter exatamente essa lógica um pouco mais voltada para veículos especiais e alguns modelos de máquinas, né? Quando a gente fala de
de prototipagem de chicotes, a gente pode imaginar literalmente um conjunto de cabos unidos ali que percorrem ali uma via, que percorrem um caminho específico dentro do nosso projeto. E o Harness ele vai ser a ferramenta ideal para fazer esse tipo de prototipagem, gerando uma série de documentações, né, que isso é muito importante, após esse desenvolvimento, esse posicionamento, né? Então, a gente consegue gerar ali diagramas de pregos, por exemplo, que são as nailboards. Planificações, né, do chicote. Exato. Então, a gente tem alguns clientes, né, que já usam isso aqui no Brasil, né? Então, eu tive a experiência de estar em alguns clientes que eles realmente usam as mesas, né, com diagramas de pregos, então isso fica muito mais fácil. E faz a impressão do chicote em tamanho real, né, impressão do relatório, para poder esticar os chicotes, poder montar ele. Exato, tudo visando essa facilidade da instalação, né, então se você tem uma mesa como essa, por exemplo, e faz a impressão em 1 para 1, o instalador que vai produzir esse chicote, não necessariamente ele precisa ter um nível técnico muito alto de conhecimento ali elétrico e tal. Ele consegue porque já está em 1 para 1, ele consegue simplesmente ir esticando os cabos e puxando ali com uma segurança de comprimento, né, que é o que o Harness e o Cable também vai entregar, concluindo ali o chicote, né? Uhum. E eu já vi também impresso em folha e também tem uma nova opção que a galera tá utilizando, que é a mesa digital. Ah, que legal. Então, tipo, você consegue também jogar aí pode ser o próprio print ali da imagem, ou o PDF em 1 para 1, nessa mesa nessa lousa digital, né, na verdade, aí fica tudo digital, né? Que legal, então, tipo, essa eu também. Nunca tinha visto. Bacana. E o legal do Harness é o seguinte, até para trazer o conceito para os nossos ouvintes aqui, né? O Harness, você traz uma importação de um desenho 3D, né? De um carro, enfim, de um equipamento, aí através dele você vai montando chicotes. Certo? Exatamente. Então imagina que a gente vai, sei lá, fazer um protótipo. Opa, a gente vai fazer um protótipo ali de um carro, de um veículo. E eu através dessa carcaça, né, eu faço a importação dessa carcaça, e aí eu começo o posicionamento de todos os componentes elétricos, eletrônicos, que vão estar externo ao meu painel. Tipo conectores, até inclusive se eu tiver algum outro tipo de equipamento fora conectores, tipo uma placa eletrônica que seja, eu consigo importar aquilo ali para dentro, porque vai compor também o meu chicote, e é importante que na hora que for que o montador ali for desenvolver o chicote, é importante que ele veja isso, que ele saiba onde vai ser conectado, né? Então, exatamente, a gente consegue fazer todo esse detalhamento dentro do Harness. Daí tem dos chicotes, né? E o legal dos chicotes é justamente como você falou, né? Essa integração entre as disciplinas, é poder trazer o esquema elétrico 2D lá do P8, poder integrar aqui com o Harness, né? E aí daí fazer um roteamento. E eu acho muito bacana o formato de roteamento que o Harness faz, comparado que a gente vê com o Propanel, por exemplo, porque o Propanel ele segue bonitinho as calhas, né? E aí o Harness, você cria os chicotes, ele faz um roteamento bem interessante também. Ele quase que, claro, com aspas, muitas aspas, não é uma IA de fato ali sendo aplicada, mas ele funciona de uma forma inteligente, onde ele faz uma leitura automática do caminho que nós prototipamos mais próximo. Sim. Então ele entende, se a gente usa as bendos, né? O que seriam as bendos ali? São os caminhos que a gente desenha, né? E ele literalmente identifica os cabos mais próximos dessas bendas e passa esse caminho, e fica graficamente bem bonito, né, de ver. O pessoal fala que é o software esteticamente mais bonito da Apple. Com certeza. Suspeito a falar, né? Mas... Não, e a gente teve uma experiência muito legal em 2019, que foi quando a gente, para poder justamente mostrar, eu vou separar uns takes pra Gabi e colocar aqui nesse podcast. Aí. A gente teve uma parceria no Carnaval 2020, logo antes da pandemia, onde a gente fez o carro, ajudou no carro abrir alas. Porque o carro abrir alas da Escola de Samba Rosa de Ouro
era o tema do samba enredo, era sobre a indústria 4.0. E aí tinha alguns robôs, alguns braços robóticos no carro abre-alas. Aí o que a gente fez? Fizemos no harness, trouxemos o desenho 3D do carro abre-alas. E aí fizemos toda a chicote, tanto o painel elétrico quanto os chicotes ali dos robôs. Ficou um trabalho bem interessante, assim, bem Ficou legal. Lembro disso aí. Foi quando eu entrei, né? Foi bem quando você entrou. Sim. Eu passei a bola do harness pra eles, gente. E exatamente esse é o objetivo, né? Às vezes, por exemplo, dentro de um esquema elétrico simples, a gente jamais teria uma noção de dimensão de cabeamento. A gente compraria ali, né? Pensando num cenário onde a gente não tem esses recursos, compra um valor estimado, eu não sei se vai faltar ou se vai sobrar, que é aí onde está o principal gate, né? Onde a gente pode realmente ter vários prejuízos, né? E mesmo num projeto especial, porque por mais que ali foi um projeto de um único carro alegórico, mas na indústria que a gente vê, às vezes, projetos especiais também. Um veículo especial, uma linha específica, diferente, né? Isso... E é claro que uma vez que você tem produtos padrões, você já vai saber qual que é o tamanho desses comprimentos, né? Mas a indústria não... A gente fala muito sobre padrão, mas a cada dia tem um padrão novo dentro da indústria. A gente bem sabe como é, né? Um componente novo. Um componente novo, exato. E tudo isso impacta na sua fiação, né? Então... o Harness Pro D, ele é bem versátil, né? Ele vai conseguir atender em diversos cenários como esse. Uma experiência que eu achei muito legal que tu teve agora foi com... A gente trouxe no podcast aqui os meninos do Fórmula Fê, mas como o time era grande, a gente até dividiu a mesa, não deu nem tempo de trazer o Maciel pra cá. Mas o Maciel teve esse contato direto com o time da FEI, né? Apoiando eles no projeto do Fórmula SAI. Inclusive, agora eles estão para ir pra competição já nos próximos dias. Verdade. E como é que foi essa experiência com eles ali? Porque eu achava que era um projeto muito simples, mas... É muito bem detalhado. A gente não tem muita noção, às vezes, né? Nossa, olhando por fora, né? Eles são muito profissionais. Então, e eu não tinha também essa noção, confesso. Mas os meninos estavam bem engajados ali no projeto, isso foi bem bacana. E realmente, a minha soma ali no time deles foi justamente nessa ideia de finalizar o roteamento, porque tinha algumas coisas que ainda faltavam, então a gente foi arrumando essa padronização, porque entra muito nesse caso de um veículo especial, né, totalmente personalizado ali, voltado realmente para a competição que eles iam fazer. Então eu entrei justamente para dar esse apoio ali, né, para finalizar esse chicote, e além disso eles queriam as documentações disso para, né, entrar na documentação ali final e tal, e eu pude ajudar justamente com essa documentação final ali, foi bem bacana. Cama de prego, a gente conseguiu, materiais, tudo. Planificamos tudo, tudo especificado com lista de material, né, as BOMs geradas e particionadas, né, porque cada parte tinha uma divisão, digamos assim, né? O carro ele tinha algumas divisões, então a gente conseguiu seccionar isso. Segmentação de relatórios. Nossa, tinha segmentações separadas ali, a gente conseguiu gerar isso e ficou bem bacana, foi Inclusive, um projeto quem legal. não assistiu, que quiser acompanhar o podcast, na nossa playlist do podcast da Eplan, tem um episódio eles detalhando. Eu precisei segurar o horário, porque o pessoal, eles são tão engajados que eles estavam contando o projeto, e se deixasse a gente ficava umas 5 horas aqui de podcast. Galera, muito bacana, assim, um time bem engajado mesmo. Os meninos são feras lá. Agora sim, a gente tá falando do Harness Pro D, que é a ferramenta mais específica para veículos especiais. Então, a importação do 3D, a geração dos chicotes, a integração com o P8 na parte dos esquemas, a geração da cama de prego, que é a mais comum. Aí o Cable, ele vem para simplificar uma área específica, né? Porque Exato. O Harness, ele é mais abrangente. A gente consegue fazer, como a gente falou aqui, segmentações maiores, ou projetos maiores, ou até mesmo projetos unitários, projetos especiais, mas o Cable, ele vem para ajudar um pouquinho mais a parte de fabricação de máquinas, seria isso? Exatamente. Imagina um cenário onde eu não precise ter uma documentação ou graficamente visualizar todos esses cabos em conjunto ali, que é o que a gente chama de chicote. Eu vou passar esses cabos separadamente, mas ainda assim eu preciso dos recursos, que é o comprimento real, né? E esse comprimento, esse valor sendo importado de volta pro P8, por exemplo. E aí o Cable ele veio com esse objetivo.
Então, ali na interface, é bem parecida, né? São irmãos gêmeos, praticamente. Mas a interface é a mesma. Porém, ali eu consigo rotear o cabo de uma forma separada, individual. Então, né? Voltando ali no caso da partida direta, né? Então, se eu tenho ali um cabo multivia para acionar um motor, eu não preciso necessariamente de um chicote, por exemplo. Posso ter um cabo PP, de repente, que resolve o meu problema, mas ainda assim eu preciso ter uma noção de comprimento da trajetória que esse cabo vai fazer. Então, desenho essa trajetória e o cable aí é a ferramenta mais indicada. Que é o que é mais utilizado, né? Sim. Então, o cabo PP, que a gente chama de cabo pré-fabricado, já é o conjunto completo que sai de um motor, que vai para algum local específico, ou de um sensor, que também já tem o cabeamento pronto. Exato. E aí ele já tem essa interface do painel, dali, porta para fora. Exato. Aí para ficar mais fácil, né? Agora, se eu precisasse de, além desse cabo PP, um outro cabo singelo, de repente, em conjunto, um cabo de rede passando em conjunto, para acoplar essa ligação, aí já é o recomendado o harness. Entendi. Então ele é interessante saber disso, porque às vezes a gente imagina, tem situações distintas para softwares distintos, dependendo da aplicação, né? Então, o cable ele vai ser bem interessante para você ter o comprimento da parte de saída. Isso. O 3D vai te ajudar nessa documentação, nessas informações, mas de uma forma mais simplificada, quando você não precisa de um detalhamento, quando o seu projeto não exige detalhamentos tão grandes, e o harness ele já tem uma potência maior na parte de detalhamento. Exato. Então, e também no cenário onde você quer ter a interface de documentação no Electric P8. Porque o cable lá você consegue, né? Ele vai te fornecer todo esse cálculo e você volta para o Electric P8 para produzir os seus documentos dentro do Electric P8. Legal. Já no harness você consegue produzir dentro do harness e no Electric P8. Sim. Né? E às vezes a galera prefere gerar tudo pelo Electric P8, tem a galera que gosta de usar dos dois formatos. E fabricação de máquina, tu não vai ter cama de prego, né? Exato. Aí a documentação já é mais, por exemplo, uma lista de cabos de saída, e aí com esses cabos de saída o comprimento. Então, levando essa informação de volta... Exato. Você não precisaria ter um harness por exemplo, o cable já te atenderia em 100%. E ele é mais rápido de usar, né? Soluções simplificadas para cada área de aplicação. Exato. Gostei disso. Exato. Gostei disso. Eu tô falando, gente, porque realmente eu estou conhecendo o cable agora, né? O Matheus já tá mais tempo cuidando, trabalhando em cima dessas duas ferramentas. E vou poder também conhecer na prática agora, nos próximos dias. A nova versão já tá vindo, né? Atualizada. E a gente fez o treinamento, né? Com a nossa matriz, né? Isso ano passado, né? Quando foi anunciado ali pra gente. E ele veio junto com o cable, né? E também em conjunto ali com o harness, veio uma série de atualizações, né? Gráficas. Então, por exemplo, quando a gente importa o nosso painel, né? Pra ter essa noção de distância. O painel do propênio. Do propênio, isso. As canaletas ficam vazadas já, que era uma coisa que a galera comentava antes. Então, mostra ali os intervalos, né, das canaletas, enfim, tem alguns detalhes aí diferentes, né, que a galera vai conseguir ver. Bacana. Então, acho que é interessante, por isso que a gente quer começar a trazer esse tema para cá. Um ponto importante que o Maciel falou, a capacitação, ela já foi feita bem antes. A Plan Alemanha, ela sempre se compromete em trazer a capacitação com bom tempo de antecedência para que a gente possa ter o domínio do produto, por mais que seja um software que é meio que um irmão mais novo, um irmão menor do harness, mas ele realmente tem uma série de funcionalidades e características específicas importantes. Então, você tem uma capacitação antes para entender melhor a área de atuação, em que clientes que a gente pode atuar, de que forma que a gente pode atuar, para poder trazer esse produto para o mercado. Né? Exatamente. E essa capacitação ela é fundamental, né, aqui no time, como eu comento com a equipe inteira, porque a gente já chega no cliente sabendo qual é a necessidade e o que vai ser aplicado, né? A gente não perde tanto tempo tentando decifrar o que a gente vai aplicar, não. A gente já chega com a solução pronta e aí realmente é mão na massa, né? A gente faz o trabalho ali a 4 mãos junto com o cliente
e, enfim, atendendo ali a expectativa, entregando o melhor sempre, né? Então isso é fundamental. Isso eu acho que é muito legal das capacitações que vêm da Alemanha, sejam capacitações mais teóricas ou capacitações do software, que eles não mostram só o caminho do software, o software funciona assim, vai nesse menu, essa é a funcionalidade, mas aonde se aplica, de que forma que se aplica, que tipo de cliente pode ser beneficiado com isso. Isso faz muita diferença, principalmente porque a gente está proposto a fazer, né, de apoiar o cliente no processo, não somente em usar o software. Exato. Não só ensinar ele a começar Não é só uma carinha bonita que você vai aplicar no seu processo. Não, a gente faz um estudo realmente em cima da necessidade para aplicar da melhor forma. Agora, eu acho que o Cable vai ser bem interessante. Obviamente, vai facilitar muito na engenharia, mas assim como o Propenio, ele apoia o time de fabricação para furação, comprimentos, né, roteamento por conta da fabricação dos fios, que é um dos pontos mais pesados da fabricação interna do painel. Eu acho que o Cable ele vem para apoiar principalmente a equipe que faz o startup da máquina, né? Porque aí o que ele precisa? Ele precisa daquele relatório de cabos, às vezes o relatório de cabo não está completo, eles levam milhares e milhares e milhares de cabos na mala, para a fábrica, para fazer a startup dessa máquina, para fazer a instalação. E eu acho que o Cable ele pode vir como um facilitador para essa previsão. Até mesmo porque, assim, se a gente for pensar num cenário onde nós não tínhamos o Cable, mas ali, de repente, tínhamos o Propenio completo com roteamento interno. Ok, a gente tem um roteamento interno. A gente produz as documentações parando no roteamento interno. Então, eu nunca sei, não sabia, entre aspas, né, o que viria depois, né? E a gente sabe que dentro do P8, ele enxerga todas as ligações como um todo. Independente se ela é interna, se ela é externa, o ePlan vai fazer essa leitura. E agora, com o Cable Pro-G sendo integrado com o Propenio, você vai ter o comprimento dos cabos por completo. Então, não existe mais... Desculpa. Não existe mais aquele lance de... eu roteei até o borne, mas do borne pra fora não sei o que acontece. O cara que leve o cabo ali na mala e se vira, não. Você entrega uma solução completa pro seu cliente. Você já manda sua equipe de campo preparada para o cenário real, né? E isso é um ponto que facilita muito. Eu já presenciei em consultoria, estando em cliente, fazendo a consultoria interna com a parte da fábrica, e aí tempo de consultoria é uma coisa que você já começa a se habituar lá dentro, já conhece todo mundo, já faz amizade, aí de repente... O porteiro já conhece, já deixa entrar. Já conhece, exato. E eu já me deparei com isso, de estar fazendo a consultoria, de estar apoiando o time ali interno, e de repente tá vindo um cara de campo falando que passou o maior perrengue porque faltou cabo, porque teve que voltar, o lugar era longe, é difícil acesso... E falando das dificuldades que eles sofrem. E o cara em campo é diferente do cara que está aqui na montagem dentro de casa. Sim. Então, esse cara que faz o startup é o cara que passa muito perrengue, né? Muitas situações. Sim. Ele tem que ir preparado. Então, quanto o máximo de informações a gente puder fornecer para esse cara, facilita ainda mais. É isso. Imagina você tendo a sua equipe de produção local ali do painel, com uma documentação 100%, você tendo uma equipe de instalação em campo com uma documentação em 100%, e essas duas equipes se comunicando, falando a mesma língua, né? Enfim, com um projeto 100% alinhado, isso te leva a outros níveis, né? A outros níveis de entrega mesmo, né? E sem falar da qualidade, o tempo, o dinheiro, enfim, tudo que você pode economizar. E a gente sabe que, geralmente, quando você já está no startup, você já está na fase final ali de entrega do projeto. Então, você já está numa fase ali, obviamente, tem todo um planejamento de verba, né, para garantir que os materiais estejam de acordo. Mas se tu não tem uma elaboração real e fiel, o máximo possível, que o protótipo virtual pode te fornecer, as surpresas que vêm são gigantes, né? Então, até mesmo com o custo do painel. A gente vê casos de muitas empresas de repente, ter vários retrabalhos, a máquina ter que voltar a se refazer alguma coisa, o técnico ir voltar várias vezes porque teve algum conflito no projeto. E aí você garante esse tipo de confiabilidade. Sim, até uma coisa que é muito interessante, né? E entrando mais na especificidade ali dessa integração Cable, Harness com Propenio, o peso. Porque para pensar, tipo, se nós, como esses softwares vão voltar pra gente o valor do comprimento,
pode ter um impacto muito grande no peso mesmo do painel final, né? E quando nós fazemos essa integração de volta para o P8, na hora que a gente faz o cálculo ali do propeno para recalcular o peso, ele considerando esses cabos externos, já é um outro tipo de valor de peso que você tem que considerar na logística. E o peso do cabo considera também a parte do isolamento, considera a malha, considera tudo. Putz, é verdade. Exatamente. Porque sem essa segunda parte da integração, a gente estipulava um valor. Mas e se de repente eu tenho algum problema na hora de fazer a fixação na parede do cliente? Enfim, a gente pode também entrar em outros problemas ali que podem acontecer. Que é o que o pessoal da FEI comentou no último podcast, né? Eles falaram muito disso, porque na competição o carro precisa ser leve para poder correr, tem toda aquela questão da aerodinâmica e tudo mais. E aí, eles falando de toda a preocupação que eles tinham no harness justamente com a parte do controle do peso do veículo. Sim. E no cable a gente tem essa mesma possibilidade, porque a gente está fazendo o protótipo. Sim. E outro ponto que eu sempre achei muito legal, tanto no harness e agora vendo também o cable, é a parte do controle na hora do roteamento dos fios, do cuidado com a dobra que o cabo vai ter, até onde ele pode ir, para não dar problema de você dobrar demais o cabo, aonde você vai posicionar. Então, até o cuidado com a dobra do cabo, para ter certeza de que não vai ter nenhum problema porque isso também gera problema de colisão, né? Se você não tem espaço ali para dobrar direito. Além de colisão, o rompimento do próprio cabo, que aí você basicamente perdeu o projeto, né? Você vai ter algum problema ali. Eu acho isso muito bacana. E realmente ele não só indica via mensagens, né? De erros ali, mas também indica visualmente. Então você já bate o olho e fala, opa, preciso dar uma modificada nessa curva, não, vamos fazer por um outro caminho. Enfim, você consegue deixar esse percurso, né, do cabo ou do chicote ali de uma forma bem flexível, bem livre, né, mesmo, para que você não tenha nenhum tipo de problema e já tem esse preview aí com antecedência. E como faz parte da plataforma ePlan, os mesmos cuidados que a gente tem com toda a plataforma, por mais que seja uma janelinha separada, banco de dados, a parte de verificação de mensagens, os relatórios, os modelos do relatório, por mais que seja um software separado ali, ele se conversa totalmente, é só uma janela separada, né? Sim, literalmente. Porque as funcionalidades e o conceito é o mesmo. Então, quem já está acostumado com a plataforma ePlan em si, que já trabalha com algumas ferramentas, quer dar um passo a mais, já tem essa possibilidade. Né? Sim, 100% integrado. Acho que da versão 2025 para frente agora, né? A gente já tem o Synchronizer, que é um serviço que roda em conjunto ali com o harness e com o cable, que é nativo. Uhum. Antes era um aplicativo, um terceiro aplicativo. Sim. Que você abria e você, né, você sincronizava por ali. Mas agora não, ele é nativo. Então, o que isso quer dizer, né? Se você já é um usuário Electric P8 Propeno, você pode simplesmente, através dos recursos diretos ali de banco de dados, você já conecta o mesmo banco de dados no seu harness. Então, baixei uma peça lá do Dataport, um conector ou até um cabo mesmo do Dataport, esse cabo, esse conector já vai estar disponível no seu banco de dados. E aí você não tem nenhum problema, o melhor dos mundos, né? O melhor do cenário. E claro, com o mesmo protótipo 3D que vier disponível no Dataport, por exemplo, você vai ter também acesso ao harness. Né? Então, bacana. Facilita bastante. Bem tranquilo. Ele trabalha também com as funções plug and play, né? Então, cliquei ali no tag, no componente que eu quero posicionar, ele já vem com todo o bloco ali detalhado para você posicionar e ser feito o cabo ali da melhor forma. Bacana. Então, em resumo, a gente tem a possibilidade de apoiar o time, principalmente de startup ali, né? Tendo a parte de cabeamento externo de uma máquina, de um equipamento, com o Cable Prodigy, a parte de cabos pré-fabricados que a gente diz, né? E quando você precisa de algo muito mais detalhado ali, um projeto especial, chicotes, veículos especiais, equipamentos especiais, o harness está ali para apoiar, né? Exato. E isso eu acho que é bem interessante. E o trabalho de vocês, né? A Thalia também não trouxe ela ainda aqui. Logo, logo eu trago ela. Aí, Thalia, se prepara. Justamente nesse mapeamento de processos que a gente fala muito isso no podcast. Muito importante. Em todo podcast sempre tem alguém que levanta essa bola do mapeamento. É justamente para poder conversar com o cliente, entender a necessidade dele e saber onde vai se aplicar. Olha, nesse caso, acho que vai ser mais interessante o cable ou não. A sua aplicação, acho que vai ser interessante investir no harness e assim vai, né? Exatamente. Eu vou pedir até uma licença
uma licença aqui para falar diretamente com você que é cliente E-Plan, Electric P8 e Propeno especificamente. Falo por experiência própria. Inúmeros os casos onde eu recebi esse feedback de que eu roteei dentro do meu painel, mas não vou ter o roteamento externo. Na minha opinião, agora com o advento do Cable, é fundamental que você tenha uma ferramenta dessa de apoio. Legal. Que você feche o seu ciclo em 100%. Então, tudo mais, por mais que você seja um fabricante de painéis somente, ele, por exemplo, não vai atuar diretamente com máquinas, é fundamental que você tenha a noção, pelo menos, né, do que vai ser gasto externamente. Então, é uma ferramenta que vem para completar e fechar o ciclo. É Electric P8, Propeno e Cable. É um gap que muitos estavam esperando. Exato. E tá aqui pronto agora para os nossos clientes. Inúmeras vezes eu lembro, a gente vai fechar assim, vou ter que jogar um comprimento externo aqui estimado. Infelizmente, por enquanto, sim. Mas agora o Cable tá aí para ajudar a gente. Perfeito. E para quem quiser conhecer isso, né, mais um mão na massa, gente, fiquem tranquilos. Aqui é só mais um bate-papo para conhecer o conceito, porque a gente quer sim falar aí mais especificamente no mão na massa, como o software funciona, fazendo aquela demonstração que o pessoal está acostumado, né? Uhum. Demonstração dos produtos. Então, sim, a gente quer falar um pouquinho do Cable Prodi ainda esse mês aqui, no dia 31 de julho. Confirma a produção, a Gabi tá aqui do lado, no dia 31 de julho. A gente tem um podcast aí um webcast, marcado para poder mostrar na prática e aproveitar para tirar as dúvidas, né? Porque é ao vivaço, então a gente aproveita para tirar todas as dúvidas. Com certeza. Estaremos aí. E sim, com certeza. Acho que às vezes a gente falar aqui fica um pouco subjetivo, né? Mas na prática fica tudo mais fácil. Você visualizar a ferramenta trabalhando ali de forma real. E você já consegue entender aonde que ela vai ser aplicada no seu dia a dia ali. É o melhor dos cenários. Com certeza, levantamos a bola, né? Aqui tá o conceito, a gente tá aqui trazendo um pouquinho do Cable e do Harness. Já temos vídeos do Harness, né, no canal, então vale a pena conhecer aí quem quiser conhecer um pouco sobre o produto. Mas eu acho que esse mês vai ser interessante a gente falar um pouquinho sobre o Cable, explicar um pouquinho mais as funcionalidades. Então você que de repente é fabricante de máquina ou fabricante de painel, como o próprio Maciel falou aqui, a gente tem essa possibilidade de conhecer e de ver até onde a gente pode apoiar vocês, né, nessa construção. Então, na demonstração prática, eu acho isso legal, porque a gente consegue mostrar o produto, ok, as funcionalidades do software, mas nesse momento do webcast ao vivo, as pessoas começam a se identificar, tirar algumas dúvidas, Isso, a gente consegue ter essa interface. Então, aqui, olha, eu tô esperando essa galera, já usa E-Plan, já usa Propenium, então vem participar desse webcast, que acho que vai ser bem interessante. Com certeza, não tenho dúvida, e a gente tem uma equipe super preparada para, além do webcast, também atender, né, no suporte técnico, nas implementações e deixando o fluxo de vocês o mais perfeito possível. Perfeito. Então é isso, gente. Aguarda na agenda, dia 31 de julho, nós teremos o webcast às 10 horas da manhã. O link já vai estar disponível aqui no vídeo, que a gente já separou o link para inscrição. Então você já pode se inscrever, se preparar e já vai separando as suas dúvidas. Porque aí a gente já aproveita, já vai conversando e já chegando no webcast, já tiramos todas as dúvidas possíveis para poder planejar, para ver de que forma que a gente pode apoiar vocês com o Cable, de que forma o Cable pode apoiar também no seu dia a dia, né? Show, é isso aí. O Maciel vai estar aqui junto também, o Matheus vai estar junto com a gente. Fiquem à vontade para questionar realmente, para trazer até exemplos, né, de cenários que vocês passam, né? Isso é muito importante, porque dá uma noção real, às vezes, de repente, algum problema que a gente ainda não identificou como E-Plan, né? E conseguimos ali atender uma dor diferente, exato. Porque, assim, brasileiro é criativo. Eu falo isso nos podcasts, o pessoal sabe. Eu já falei aqui algumas vezes. Geralmente nesses webcasts é onde eles trazem assim, onde eles conseguiram de repente com alguma ferramenta da E-Plan gerar uma solução para alguma necessidade deles, mas traz também a sua necessidade, né? Porque aí a gente pode discutir juntos e pensar juntos em possíveis soluções. Com certeza, e até agora também com essas soluções customizadas, né, que nós estamos estudando e disponibilizando para os nossos clientes, é super bem-vindo. Qualquer tipo de dor, a gente está disposto a desenvolver a solução para fechar o ciclo, fechar
esse ecossistema realmente aí para vocês. E vamos aproveitar o mês de julho para falar bastante do Cable, para tirar as dúvidas. Isso. Tá vindo, né? Para quem já, relembrando, né, para quem já utiliza a plataforma E-Plan, né, tá rolando teste beta até final de julho ainda, então é possível aí você ainda testar, porque depois a gente vai ter novidades da plataforma. Sim, muitas novidades, então, inclusive. Vamos aproveitar, tem bastante. Vamos aproveitar agora esse mês para conhecer, para tirar todas as dúvidas possíveis. A gente está aqui para fazer um mutirão para a galera conhecer o Cable Prodi e ver o quanto ele pode ser interessante no dia a dia de trabalho. Realmente, é isso aí. E estamos à disposição sempre. Fechou. Vou trazer especialista aqui, que aí sim, né? Para mostrar no webcast Mão na Massa. Não vai ser só a Thalita dessa vez. Eu vou estar aqui. A Thalita tá me convocando, tá me intimando, então tem que estar, gente. Perfeito. É isso, gente. Então, quero mais uma vez agradecer a Maciel por estar aqui. Maciel, Matheus, é Matheus Maciel, tá, gente? Desculpa, é porque é tanto Matheus que a gente vai no sobrenome. Tem que ir no sobrenome. Mas eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, por apoiar nessa etapa aí de mostrar para os nossos clientes esse novo produto, né? Já tá um pouquinho aí no mercado, mas que a gente quis trazer com a maior segurança para os nossos clientes, com conhecimento bem confirmado para que os nossos clientes possam se sentir seguros do que eles vão utilizar de benefícios. Então, obrigada pela tua disponibilidade. E já vou agradecendo pelo webcast, porque ele vai estar aqui junto com a gente, né? Então, com certeza. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês sempre, fazer parte do time e trabalhar nesse criativo, né? De novas soluções, de imersão realmente nessas novas plataformas e soluções que a E-Plan traz é sempre muito bom, e compartilhar isso com os nossos clientes e ver realmente isso rodando e trazendo resultados positivos para vocês é o que motiva a gente a cada dia. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos lá. E é isso, gente. Então, foi dada a largada das informações do Cable Prodi aqui nas mídias da E-Plan Brasil. Como eu falei, o intuito é trazer todas as informações com segurança, com confiabilidade, para que você, nossa audiência, nosso cliente, nosso usuário, possa melhorar a sua eficiência cada vez mais com as melhores soluções e com melhor aconselhamento, né? Então, acompanhe ao longo desse mês os conteúdos que a gente vai soltar sobre o Cable Prodi, especiais sobre esse produto, seja aqui no YouTube, seja também no Spotify, para quem está acompanhando, né, o podcast pelo Spotify, seja também pelo LinkedIn. E, claro, né, fiquem ligados, a gente vai ter aí mais informações sobre o nosso webcast. Dia 31 de julho já tem link na descrição, né? Então acompanhe aí com a gente que vai ser bem interessante, mão na massa, prático, direto ao ponto, para conhecer as funcionalidades do produto. Tem alguma dúvida? Já coloca aqui nos comentários, que a gente já vai ouvindo, já vai coletando, para trazer todas elas para vocês no nosso webcast, certo? Então, no mais é isso, vamos ficando por aqui. Mais uma vez, obrigada pela sua audiência, por participar aqui com a gente. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.